Capítulo 8. Nós vamos embora. Assim que ele percebeu que Shubalkai estava vindo, Bai Xiaoxun se levantou. Bem, ele veio mais cedo do que o esperado, e ele pensou, seus olhos piscavam com hesitação. Embora tivesse feito tudo o que podia para se preparar nos últimos 6 meses, ele ainda não se sentia pronto. Para ele, a melhor opção seria entrar no conflito no 4º nível de condensação de Qi. Só então ele se sentiria seguro. Vendo que Shubalkai tinha vindo com um grupo com mais 7 pessoas, Bai Xiaoxun sabia que se esconder não era uma opção. Rangendo seus dentes, ele disse, muito bem. Eu vou fazer isso. Tomando uma respiração profunda, ele rapidamente vestiu 8 casacos de couro e, em seguida, colocou sua panela de proteção nas suas costas. Só então ele abriu nervosamente a porta e saiu. A primeira coisa que viu foi Grande Gordo Zen e os outros saindo pelo portão da frente, portando cutelos de carne e grandes conchas de cozinha enquanto bloqueavam o caminho de Shubalkai e seus amigos. Eu estava me perguntando por que ouvi os corvos gritando esta manhã. Grande Gordo Zen rugiu, sua voz ecoava como um trovão, ele ficou lá, alto como uma montanha. Como se vê, um bando de fedelhos do departamento de supervisores decidiu vir causar confusão aqui nos fornos. Outras pessoas podem ter medo dos fornos, Grande Gordo Zen, mas o departamento de supervisores não dá a mínima para vocês. Recebemos uma queixa do irmão Júnior Shu, e estamos aqui com a autoridade do departamento de supervisores. Você realmente se atreve a resistir a nós? 7 homens de aparência arrogante se aglomeraram ao redor de Shubalkai. Embora usassem uniformes de servo, suas mangas eram conspicuamente bordadas com o personagem supervisor, indicando que eles eram do departamento de supervisores, e tinham status e poder além dos servidores comuns. Um dos homens era um corpulento companheiro que parecia duro como um tigre e tão robusto como um urso. Ele emanou a pressão do espírito do 3º nível de condensação de Qi, e seus olhos brilhavam friamente enquanto olhava para Grande Gordo Zen. Aparentemente, ele não parecia perturbado com o Grande Gordo Zen e os outros. Ogwash, respondeu o Grande Gordo Zen. Ele estava tentando matar meu irmão Júnior. Como você explica isso? Ele então riu friamente enquanto sua mão assobiava pelo ar, fazendo com que a grande panela preta de costas de repente flutuasse pelo ar, parecendo completamente majestoso. As tropas do homem corpulento olhavam com expressões cintilantes, e quanto ao próprio corpulento, seus olhos se arregalaram. Então sua mão brilhou em um gesto de encantamento, fazendo com que uma pequena bandeira voasse para fora. Uma névoa saiu da bandeira, de dentro da qual o rugido de uma fera podia ser ouvido. Mesmo quando as espadas figurativas estavam sendo desenhadas, Shubalkai viu Bai Xiaoxun saindo de sua cabana coberta de palha, e todo seu rancor e ódio anterior irromperam dentro dele. Bai Xiaoxun, ele rugiu. Assim que as palavras deixaram a boca de Shubalkai, ele acenou com a mão, enviando sua espada de madeira voando para fora. Olhares de choque poderiam ser vistos nos rostos de Grande Gordo Zen e dos outros. Assim que estavam prestes a pular para parar a espada de madeira, o homem corpulento do departamento de supervisão riu friamente e bloqueou seu caminho. No entanto, foi nesse mesmo instante que Bai Xiaoxun, com os olhos vermelhos, rugiu, Shubalkai, você levou as coisas muito longe. Você e eu vamos resolver tudo. O coração de Bai Xiaoxun estava batendo forte. Ele nunca tinha estado em uma briga em toda a sua vida, muito menos combate mágico contra outro cultivador. Ele estava tão nervoso que estava tremendo. Rugindo para construir sua própria coragem, ele liberou todo o poder do 3º nível de condensação de Qi, não retendo nada de sua base de cultivo. Ele derramou toda a sua energia espiritual em sua espada de madeira, em seguida, acenou com o dedo para enviá-lo voando em direção a Shubalkai. Enquanto a espada de madeira assobiava pelo ar, os 2 desenhos escondidos pela extravagante pintura tremiam ligeiramente. De repente, a espada se expandiu em tamanho e explodiu com uma frieza opressiva quando ela atingiu Shubalkai. A velocidade e a majestade com que disparou através do ar fez com que Grande Gordo Zen, bem como o grupo do departamento de supervisores, ofegassem e olhassem com assombro. À medida que a feroz aura da espada encheu a área, todos os corações foram atingidos pelo choque, e de repente, ninguém estava interessado em lutar mais, e em vez disso eles olharam para a espada. Shubalkai nem sequer chegou perto de Bai Xiaoxun, e foi atingido com o terror de toda a sua energia. O que ele poderia dizer? Esta versão de Bai Xiaoxun era completamente diferente da pessoa que ele tinha enfrentado meses antes. A forma como ele rangeu os dentes, parecia que ele estava indo com tudo. Aquilo deixou o coração de Shubalkai preenchido de choque. Em seguida, seus olhos se arregalaram com descrença quando viu a espada de madeira de Bai Xiaoxun voando em sua direção. Era como um feixe de luz branca, preenchida com um tipo de energia que ele só tinha visto durante as lutas entre os discípulos da seita. Ele estava tão espantado que seu couro cabeludo ficou paralisado. Um estrondo soou quando a espada de madeira de Bai Xiaoxun bateu em Shubalkai. A espada de madeira de Shubalkai tremeu, completamente incapaz de suportar a força do golpe. A partir da ponta, quebrada em pedaços. Em um piscar de olhos, ela foi completamente destruída, transformada em incontáveis fragmentos cintilantes. Quanto à espada de madeira de Bai Xiaoxun, ela nem sequer parou. Continuou a voar pelo ar em direção a Shubalkai, que neste momento estava assustado. Usando todo o poder que podia reunir, ele se esquivou. A espada de madeira assobiou por ele, cortando seu ombro no processo, e então batendo em uma árvore próxima. Um barulho ressoou quando a árvore foi cortada completamente pela metade, e depois desabou no chão, enviando uma nuvem de poeira para o ar. Shubalkai soltou um grito miserável enquanto o sangue espirrou por todo o braço. Com o rosto pálido, ele imediatamente caiu para trás. Felizmente para ele, Bai Xiaoxun não era muito hábil em controlar objetos físicos. Caso contrário, essa espada definitivamente o teria matado. 3º nível de condensação de Qi.
Impossível. Isso é impossível. Shu Baokai olhou para Bai Xiaoxun, e ele parecia tão aterrorizado como se tivesse acabado de ver um fantasma. Ser capaz de desencadear tal poder em uma espada de madeira exigia claramente o terceiro nível de condensação de Qi, e ele simplesmente não podia imaginar como Bai Xiaoxun poderia ter feito uma transformação tão surpreendente em apenas alguns meses. As coisas estavam acontecendo de maneira exatamente oposta como ele tinha imaginado que iriam acontecer, o que era impossível para ele aceitar. Era como se estivesse em um pesadelo. Ele não era o único chocado. O homem corpulento do departamento de supervisores e todos os seus amigos ofegaram e olharam para Bai Xiaoxun com expressões sérias. Dando forma afiada com energia espiritual e a liberando da espada. Isso só é possível cultivando a arte controle do caldeirão que violeta no reino da leveza no céu. Não há outra maneira de liberar uma capacidade divina como essa. O homem corpulento do departamento de supervisores ofegou, e o medo agora podia ser visto em seus olhos enquanto olhava para Bai Xiaoxun. Seus companheiros tiveram exatamente a mesma reação, e quase não havia necessidade de mencionar Grande Gordo Zan e os outros, que também estavam completamente chocados. Embora tivessem pressentido que Bai Xiaoxun tivesse atingido o terceiro nível de condensação de Qi, o fato de que ele poderia fazer com que a luz da espada emanasse da espada de madeira, e também fazê-la crescer, mostrou que ele realmente tinha alcançado o reino da leveza no céu, algo que eles tinham completo desconhecimento. Até mesmo Bai Xiaoxun estava um pouco abalado com o que tinha acontecido com a espada de madeira. Ele olhou fixamente para a árvore derrubada, depois para o Shu Baokai, de rosto avermelhado, e de repente jogou a cabeça para trás e riu. Então, Shu Baokai, acontece que você é o fraco. Coma a minha espada. Encantado que ele era claramente mais forte do que Shu Baokai, Bai Xiaoxun imediatamente começou a perseguir Shu Baokai, rindo o tempo todo. O olhar de Bai Xiaoxun fez Shu Baokai tremer, e a visão dele avançando e rindo de forma escandalosa, era completamente aterrorizante. Shu Baokai imediatamente se preparou para fugir. No entanto, ele só conseguiu dar alguns passos antes de Bai Xiaoxun alcançar ele. Quando ele se aproximou, Bai Xiaoxun não pôde deixar de pensar em como Shu Baokai o perseguiu implacavelmente, forçando-o a passar tantos dias amargos praticando o cultivo. Essa amargura se transformou em poder, que ele agora usou para chutar Shu Baokai violentamente. Vamos ver você tentar me matar de novo, ele gritou, enquanto socava Shu Baokai nos olhos. Shu Baokai soltou um miserável grito e caiu no chão. Ele queria lutar, mas sua base de cultivo estava apenas no segundo nível de condensação de Qi, deixando-o impotente para fazer qualquer coisa contra Bai Xiaoxun. Você provocou o jovem mestre, então agora ele vai lhe mostrar que não se deve brincar com ele. Fumaçando de raiva, Bai Xiaoxun continuou a chutar Shu Baokai, que agora estava chorando de angústia. Ouviram-se sons de rachadura que fizeram com que o homem corpulento e os outros do departamento de supervisores, assim como o grande gordo Zan e os outros, olhassem em choque. Eles assistiram Shu Baokai sendo espancado, e Bai Xiaoxun excitadamente aplicando a surra, e seus corações formigavam de medo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Shu Baokai, e seu coração transbordava de tristeza. Ele ainda não podia acreditar que Bai Xiaoxun tinha experimentado uma transformação tão drástica em apenas alguns curtos meses. Ainda mais inacreditável era que ele pudesse usar a habilidade divina de leveza no céu. Isso era algo que era impossível de conseguir sem anos de trabalho e habilidade significativa. Em sua mente, Bai Xiaoxun obviamente devia ter alguém poderoso ajudando-o. Além disso, ele era certamente mais poderoso do que fingira ser antes. No entanto, por causa de sua personalidade desprezível e sem vergonha, ele fingira ser fraco. O mais escandaloso foi que Shu Baokai tinha caído completamente na farsa. Nesse momento, Shu Baokai foi preenchido por tristeza, e simplesmente desmaiou. Vendo que Shu Baokai tinha desmaiado, Bai Xiaoxun limpou o pó de suas roupas e depois acenou com a mão, fazendo com que sua espada de madeira voasse para dentro de sua manga. Então, olhando cada pedaço do herói solitário, ele fez o seu melhor para esconder a excitação em seus olhos. O homem corpulento do departamento de supervisão olhou profundamente para ele, sua expressão conflitada. Finalmente, ele apertou as mãos e curvou-se. Irmão Júnior Bai, você fez um bom trabalho em esconder sua verdadeira força, disse ele, seu rosto inexpressivo. Você ganhou nossa admiração. Então, ele se virou e saiu com seus companheiros, pegando o inconsciente Shu Baokai e levando-o também. Depois que eles partiram, Grande Gordo Zan e os outros se aglomeraram ao redor de Bai Xiaoxun, com largos sorrisos. Afinal, as pessoas do departamento de supervisão eram estranhos, e eles sabiam que Bai Xiaoxun tinha trabalhado duro nos últimos meses. Portanto, eles ficaram satisfeitos com o resultado geral. Bom trabalho, garoto. Você não se matou por meio ano por nada. Grande Gordo Zan acariciou o ombro de Bai Xiaoxun. Está certo. Eu trabalhei tanto que até mesmo eu fiquei assustado. Bai Xiaoxun ergueu o queixo tão orgulhosamente quanto um galo arrogante, com isso o grande gordo Zan e os outros riram-se dele novamente. Continua no próximo capítulo.